salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Vamos iniciar mais uma aula de História. Então, já pegue aí o seu livro didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês. Vamos lá? Nós vamos agora iniciar um novo capítulo, né? Nós vamos falar agora no capítulo 6, sobre o Brasil, República Nova. Então, você deve se lembrar que nós estudamos já esse ano, nos capítulos anteriores, sobre a Primeira República, também chamada de República Velha. Lembra que a Primeira República foi marcada ali por um sistema eleitoral extremamente corrupto. A gente viu sobre a política dos governadores, a política do café com leite, né? Você lembra disso, né? E agora, essa República Velha, essa Primeira República vai chegar ao fim e nós teremos o início de um novo período chamado aí de República Nova, tá? E quem vai dar início a essa República Nova é esse cara que está no centro da imagem aí, ó, que está na tela, o Getúlio Vargas. Então Vargas vai dar início a esse período que nós conhecemos como Nova República. Também pode ser chamado de Era Vargas, tá? Vamos lá? Mas vamos chamar aqui de República Nova, tá? Vamos tratar como República Nova. Na imagem de abertura do capítulo, nós temos o Getúlio Vargas a caminho do Rio de Janeiro com as tropas para após o fim da Revolução de 1930, tá? E nós vamos estudar já o que foi essa Revolução de 1930, tá? Então, esse capítulo a gente vai estudar a nova fase da República Brasileira, que tem início em 1930, com uma revolução, e vai por fim a política do café com leite. Porém, antes então de vocês prosseguirem com os estudos, vocês vão preencher, né, essa pequena linha do tempo aqui, para depois a gente seguir os nossos estudos a respeito da República Nova ou da Era Vargas, tá? Esse período aqui da nossa história vai durar 15 anos, tá? De 1930 a 1945, tá? Então, nesse momento eu quero que vocês realizem, preencham aí essa linha do tempo, esse pequeno mapa mental aí, beleza? Depois de preenchido, me mandem lá no WhatsApp, tá? E por aqui nós seguimos a nossa aula na página 17, tá? Nesse momento, nós vamos falar sobre a Revolução de 1930. Vamos lá, vamos entender como que Getúlio Vargas chegou no poder e o que é essa Revolução de 1930. Vamos lá? Lá no ano de 1930, gente, ocorreriam, né, as eleições presidenciais no Brasil. Ok? Ano de 1930, chegou o período das eleições. De acordo com a política dos governadores, a política do café com leite, Washington Luiz, que era o presidente da época, o presidente daquele período, era o Washington Luiz. Ele era um representante político de São Paulo, ok? Então, de acordo com a política do café com leite, ele teria que indicar para a presidência um político mineiro, ok? Para respeitar o acordo, tá? Então, a gente tinha sempre um representante político de São Paulo durante um mandato, no outro mandato, um representante político de Minas Gerais. Ok, o Washington Luiz, então, deveria indicar agora um mineiro como seu sucessor. No entanto, aquela crise de 1929, que a gente também estudou no último capítulo, não, no capítulo anterior, né? Não foi no último. Aquela crise de 1929 vai afetar de forma direta os paulistas, tá? Porque o principal produto vendido, né, pelo estado de São Paulo era o café. Porém, com a crise de 29, os mercados externos deixaram de comprar o café do Brasil. Porque não tinha como, né? Aquela crise de 29, os Estados Unidos, que era um grande importador do café brasileiro, deixa de comprar o café. E a crise de 29, então, vai quebrar muitos fazendeiros, muitos cafeeiros do Brasil, principalmente em São Paulo. Vários cafeeiros vão quebrar, financeiramente vão falir. Então, essa crise de 29 vai afetar um pouco essa política do café com leite. Então, Washington Luiz pensou, a gente já passou em 29, vamos lembrar, nós estamos em 1930 nessa parte da história. Então, Washington Luiz pensou, ano passado, 1929, a gente já passou por essa grande crise, o café entrou aí, a gente não teve como vender o café, um grande prejuízo para os produtores de café de São Paulo, e ele pensou, no próximo mandato, se eu indico um candidato mineiro, e se esse candidato mineiro não der prioridade ao café, não priorizar, recuperar o mercado do café,
vai quebrar mais gente. Muitos paulistas, cafeeiros, vão ficar insatisfeitos com o governo. As oligarquias rurais vão quebrar, vão ficar insatisfeitas. Então ele pensou, eu vou indicar um outro paulista. Então eu vou ter assim 2 mandatos seguidos de candidatos paulistas e assim eu vou conseguir defender os interesses da oligarquia paulista, que era o mercado do café, defender o mercado do café. Então, Washington Luiz falou: não vou indicar um mineiro não, vou indicar um paulista, um candidato chamado Júlio Prestes, que era do Partido Republicano Paulista. Então, dessa forma, Washington Luiz quebra o pacto entre os 2 estados, entre São Paulo e Minas Gerais. Então ele rompe, ele quebra a política do café com leite. Então, os mineiros nesse momento falam: nossa, mas que ultraje desse Washington Luiz. Rompeu o nosso acordo que há tanto tempo vem dando certo, né, entre aspas, né, mantendo a oligarquia poderosa, e o Washington Luiz vem agora e rompe. Como assim? Esse cara tá achando que é quem? E aí os mineiros vão se aliar agora, falar: não, pode deixar, fica tranquilo. Os mineiros vão se aliar com a oligarquia do Rio Grande do Sul e também da Paraíba e outros opositores da oligarquia paulista. Então, olha aqui, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba vão formar um negócio chamado Aliança Liberal. Então, os partidos políticos Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba vão agora montar um bloco partidário chamado Aliança Liberal para disputar as eleições contra o candidato paulista Júlio Prestes, ok? Então esse novo partido, a Aliança Liberal, formada por Rio Grande do Sul, por Paraíba e por Minas Gerais, vai propor uma renovação na política nacional. Vai falar: olha, a gente vai acabar agora com essa questão do toma lá da cá, dessa corrupção, a gente vai pôr fim a todo esse sistema corrupto, esse sistema eleitoral corrupto. Então a Aliança Liberal propunha o quê? A instituição do voto secreto, a instituição do voto feminino, a regularização das leis trabalhistas, a anistia política, ok? Então, aqui a gente vai ter, principalmente, vamos focar nessa questão aqui, ó. A Aliança Liberal defendia a instituição do voto secreto de forma a acabar com esquemas de corrupção da Primeira República. Lembra a Primeira República marcada pelo voto de cabresto, pelo coronelismo, onde os coronéis dominavam seus currais eleitorais, faziam com que as pessoas votassem em candidatos já que eram pré-determinados? Aqui a Aliança Liberal vai propor então o voto secreto, para não haver mais essa manipulação da população. Vai querer também, vai defender o voto feminino, uma novidade no Brasil. Até esse momento, mulheres não votavam, gente. Se vocês lembrar lá, o primeiro capítulo, eu acho, que a gente estudou esse ano, falava sobre a Constituição da Primeira República. Somente poderia votar quem fosse homem, maior de 18, alfabetizado, entende? Então, era uma pequena parcela da população que votava na Primeira República. Agora a Aliança Liberal defende o voto feminino. Ia estender um pouco mais essa questão da democracia, né? Agora as mulheres também poderiam votar. A anistia política que a Aliança Liberal propunha, ela interessava principalmente aos tenentistas. Lembra do movimento tenentista que ocorreu também na Primeira República, onde alas militares realizaram alguns movimentos, alguns movimentos sociais na Primeira República? Quando as tropas do governo, né, as tropas da Primeira República conseguem vencer os tenentistas nesses movimentos, esses tenentistas foram condenados como culpados, né, por esses movimentos. Então a anistia política que a Aliança Liberal propunha, essa anistia é o quê? É um perdão político. Então, esses tenentistas que eram culpados, né, pelos movimentos seriam perdoados e poderiam de novo participar da vida política e ter seus direitos políticos. E isso interessava muito os tenentistas. Então eles falaram: opa, esse cara aí da Aliança Liberal, esses caras aí, ó, acho que a gente vai apoiar esses caras, porque eles vão lutar por uma anistia, né, um perdão ao que a gente fez há um tempo atrás. Então, a Aliança Liberal está formada. Então, para concorrer com o Júlio Prestes, que era o candidato paulista indicado por Washington Luiz, a Aliança Liberal vai lançar como candidato à presidência um cara chamado Getúlio Vargas, que era lá do Rio Grande do Sul, um político muito influente, muito forte no Rio Grande do Sul. E como candidato e como vice do Getúlio Vargas, vão lançar um cara chamado João Pessoa, ok? João Pessoa, que era lá da
Paraíba. Então nós tínhamos agora Júlio Prestes concorrendo à presidência contra Getúlio Vargas, ok? Nas eleições realizadas, o Júlio Prestes, o candidato paulista, venceu, tá? Ele venceu as eleições. Só que esse fato dele ter vencido as eleições não foi muito bem digerido pela população, não. A opinião pública e os integrantes da Aliança Liberal acusaram fraude eleitoral. Falaram, olha, houve fraude nessa eleição. Júlio Prestes foi eleito de forma fraudulenta. A gente não aceita o resultado da eleição. Isso daí foi um movimento que se espalhou muito entre a população. Não era só a Aliança Liberal que estava acusando de fraude. Grande parte da população, descontente já com a política do café com leite, que priorizava sempre só São Paulo e Minas Gerais, grande parte da população, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, outros estados, Bahia, também, a população em geral não via nenhum favorecimento para o Brasil em geral com a política do café com leite. Então acusaram essa vitória do Júlio Prestes de fraude. Falou, ele não venceu não, foi fraudulenta essa eleição. Então essa situação ela já estava ruim. Acusação de fraude, que teve maracutaia na eleição, e aí acontece um negócio que vai piorar ainda mais essa situação. Em julho de 1930, o João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas e era governador da Paraíba, o João Pessoa, ele vai ser assassinado lá por opositores políticos. Então, o João Pessoa vai ser assassinado, ele que era vice de Getúlio Vargas vai ser assassinado por questões políticas ligadas a questões lá da Paraíba, tá? Eram questões regionais lá, opositores políticos dele lá da Paraíba e outros problemas pessoais, tá? Então o João Pessoa foi assassinado lá na Paraíba. Vocês podem ver aqui, ó. Esse daqui é um telegrama, tá? Isso daqui é a imagem do que era um telegrama comunicando o assassinato do João Pessoa, tá? Então aqui a gente tem, ó, a data. Então aqui tem um texto dizendo que João Pessoa foi assassinado na Rua Nova e tal, por um desafeto político, tá? Ele foi assassinado por um desafeto político. Vamos lá. E o João Pessoa foi assassinado aqui, você pode ver que foi assassinado com um tiro, tá? E o criminoso fugiu. Então, o assassinato do João Pessoa foi noticiado nos jornais, nas rádios do país na época. E esse telegrama, enviado aí por um cara chamado Oswaldo Aranha, que era um político também da Aliança Liberal, tá? Esse crime, então, como eu disse, ocorreu por questões pessoais e também algumas, talvez, questões políticas relacionadas a coisa lá da Paraíba. Não tinha nada a ver com as eleições presidenciais de 1930. Não tinha nada a ver com Júlio Prestes. Só que os membros do partido da Aliança Liberal, que era o partido do Getúlio Vargas, que tinha o João Pessoa como vice, acusaram que o Partido Republicano Paulista do Júlio Prestes tinha mandado assassinar João Pessoa. E aí a população entra em choque. Fala, nossa, mandaram assassinar o vice, mandaram assassinar o João Pessoa. Foi a turma de São Paulo do Partido Republicano. Dessa forma, a Aliança Liberal consegue um apoio dos militares, principalmente comandado pelos tenentes. Lembra da anistia que seria dado aos integrantes do movimento tenentista? Então os tenentes falaram, pode deixar, Aliança Liberal. A gente vai por fim. Nós vamos tirar o Washington Luiz do poder, não vamos deixar o Júlio Prestes assumir porque teve fraude na eleição, ele ordenou aí a morte do João Pessoa. Então os militares, principalmente do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, vão iniciar no dia 3 de outubro alguns levantes militares. As tropas do Rio de Janeiro também logo aderiram, tá, a esse movimento. Lembra que o Rio de Janeiro ficava meio de lado na Primeira República? Em geral, todos os estados ficavam de lado, né, na Primeira República. Somente eram favorecidos Minas Gerais e São Paulo. Então agora nós já temos tropas do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais. E tropas também do Rio de Janeiro vão marchar agora para tirar o Washington Luiz do poder. E assim aconteceu. O Washington Luiz vai ser deposto do poder, tá, pelas tropas militares. E aí vai ser instituído um governo provisório. A gente tirou o Washington Luiz. Então dessa forma, Júlio Prestes não vai assumir. Júlio Prestes, que havia sido eleito na eleição de 1930, falou, olha, nós tiramos o Washington Luiz antes do Júlio Prestes assumir. Então o Júlio Prestes não poderia assumir mais o governo, porque
O Washington Luiz foi deposto antes do final do mandato, entende? Então, dessa forma, eles impediram a posse de Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas, que era considerado o chefe desse movimento da Revolução de 30, todo esse movimento de tirar o Washington Luiz do poder, que é a Revolução de 30, tá, gente? A Revolução de 1930 é esse movimento que vai retirar o Washington Luiz do poder. Então, Getúlio Vargas, que era o chefe desse movimento, vai assumir o controle do governo, tá? E ele vai instituir um chamado governo provisório. Ele fala, olha, eu só vou ficar no governo até arrumar a casa aqui, resolver essas questões da corrupção, resolver a economia e depois eu vou realizar uma eleição e eu saio do poder, beleza? Vai ser só isso. Eu só vou ficar aqui só para tomar conta do Brasil por enquanto, ok? Você sabe que esse por enquanto não foi muito bem assim, né? Então, ele prometeu o quê? Ele falou que no governo provisório ele ia reorganizar a economia, que estava fragilizada pela crise do café, tá? Ele falou que convocaria uma Assembleia Constituinte. Você fala, professor, para que serve a Assembleia Constituinte? Gente, serve para redigir uma Constituição nova. Então ele falou, olha, eu vou convocar a Assembleia Constituinte para a gente redigir uma nova Constituição para o Brasil. Mudar alguns fatores aqui dessa primeira Constituição, aquela Constituição da Primeira República. Nós vamos mudar, fazer uma Constituição moderna para o Brasil. Vamos abrir o voto aqui, ó, voto secreto, voto feminino. Vamos fazer uma mudança geral no Brasil, ok? E ele prometeu que logo, muito em breve, depois de ter feito essa Constituição, ele falou que, ó, depois eu já realizo uma eleição direta para o povo escolher o novo presidente da República. Então, Vargas demonstrava o quê? Que ele ficaria muito brevemente no poder. Somente para reorganizar o governo, entende? Então essas foram as promessas para a nação. Ele ficaria brevemente no poder. Na página aqui, ó, nós temos a imagem do Getúlio Vargas, tá? Chegando na capital federal do país, né? Que nesse momento aqui ainda era o Rio de Janeiro. A capital do país era no Rio de Janeiro nesse momento, tá? Brasília vai ser construída posteriormente por Juscelino Kubitschek, já lá na República Populista, né? Na Quarta República. Essa República Nova, a gente chama ela também de Segunda República, tá? É conhecido como a Segunda República. Então aqui está Getúlio Vargas, chegou lá no Rio de Janeiro, junto com alguns membros da Aliança Liberal. Getúlio Vargas é esse do meio, tá? E aqui tem um QR Code na página que você pode assistir um vídeo sobre essa questão do Getúlio Vargas, tá? Então, se você quiser, pausa o vídeo e usa o RA positivo, aponta para o QR Code e você verá um vídeo com algumas informações, beleza? Vamos falar aqui sobre governo provisório. Vamos falar sobre o governo provisório, dá tempo. Nossa aula já está um pouquinho avançada, mas dá tempo. Então, o governo provisório vai ser o governo que dura o período de Vargas no poder, de 1930 a 1934. Lembra que ele falou que ia ser muito breve a passagem dele no governo? O governo provisório ia ser breve, coisa rápida, ligeirinha? Pois é, durou 4 anos, só o governo provisório, né? Então você já entendeu que o breve do Getúlio Vargas era um pouquinho diferente, né? Então, o primeiro grande desafio do Getúlio Vargas no seu governo provisório foi dar um jeito na economia, a crise do café, ok? O café nesse período aqui, em que Getúlio Vargas assume, não valia praticamente nada. Não tinha valor nenhum praticamente. Nesse período aqui, até a crise de 1929, 73% do café nacional era comprado pelos Estados Unidos. 73%. Então, quando os Estados Unidos quebra com a crise de 29, ele deixa de comprar café do Brasil. Então, você pode olhar aqui que a gente tem quase 3/4 da produção sendo vendidas para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos deixam de comprar. Imagina o desespero do mercado nacional quando isso acontece. E aí o café não vale mais quase nada. Não tem para quem vender e o preço é muito baixo. Então, para pôr um fim nessa crise do café, o Getúlio Vargas vai criar lá em 1931 um órgão chamado Conselho Nacional do Café. Esse órgão, esse Conselho Nacional do Café, comprava café dos produtores, dos cafeeiros, comprava café, pagava para eles, falava, olha, eu compro o café para o quê? Queimar. Eles compravam o café e queimavam milhares de sacas de café. Qual que é a ideia de queimar café, gente? Você fala, pô, que coisa mais absurda, né? Qual que é a ideia? Gente, lembra da lei da oferta e da procura? Quanto mais se tem de um produto, menor é o seu valor. E quanto menos se tem de um produto, maior é o seu valor.
O Brasil tinha muito café, cara, mas muito, muito, muito. Então o valor era muito baixo. Então o Conselho Nacional do Café, qual que era a ideia? Comprar café e queimar. Queimava café, simplesmente colocava fogo e queimava. Dessa forma, ele reduzia muito o excedente, queimava muito café. E dessa forma, quando se tem menos um produto, maior é o seu preço. E assim o preço do café se elevaria. Entende? Então, olha, eu vou diminuir a quantidade de café que tem. Eu vou queimar café. Agora a produção eu vou ter pouco café no mercado para vender, então o preço vai se elevar. E assim foi feito. O preço do café melhorou com a queima. O governo comprava e queimava milhares de sacas de café. Eu vou colocar na tela nesse momento uma imagem aí. Vocês vão ver a queima do café lá em 1931, beleza? Então, Getúlio Vargas, além de criar o Conselho Nacional do Café, ele vai estimular a policultura. Ele vai falar, gente, não dá para o país se sustentar produzindo um só tipo de produto. Policultura é você estimular a produção de vários tipos de cultura. Cultura aqui a gente fala na questão de plantação. Então eu falo, olha, gente, não dá para plantar só café. Tem que plantar café, você tem que plantar, sei lá, laranja, tem que plantar arroz, tem que plantar feijão, tem que plantar milho, tem que plantar um pouco de cada. Porque se um produto entra em desvalorização, você tem outros para vender. Não dá para o país se sustentar produzindo um só produto, produzindo uma só cultura, entende? Então Getúlio Vargas vai estimular a policultura e também vai estimular a industrialização do país. Getúlio Vargas vai dar início ao processo de industrialização do nosso país, ok? Então, Getúlio Vargas também vai olhar para o lado do operariado, para os trabalhadores, que era uma classe que estava se consolidando no cenário político em 1930, tá? Então, o Getúlio Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Esse órgão teria a obrigação de criar leis trabalhistas para regulamentar a questão do trabalho no Brasil, que ainda era muito desorganizado, não havia leis trabalhistas consolidadas no nosso país, ok? Então, o Getúlio Vargas, outra coisa que ele fez no governo provisório, para eliminar os opositores do seu governo, ele vai destituir todos os governadores eleitos. Fala, olha, governador, por exemplo, eu vou tirar o governador lá de São Paulo, vou tirar o governador de todos os estados e vou nomear interventores. Interventores eram pessoas de confiança dele, principalmente tenentes que ajudaram ele na Revolução de 30. Fala, olha, tira o governador de São Paulo e manda o fulano de tal, que me ajudou na Revolução de 30. E ele agora vai tomar conta do estado de São Paulo. Então, essas pessoas, esses interventores, não eram eleitos diretamente pela população, mas eram pessoas de confiança do Getúlio Vargas. Então, dessa forma, ele eliminava a oposição. Então, ele não tinha nenhum governador, nenhum estado que tinha um chefe que era opositor a ele, porque ele tirou todos os governadores e nomeou interventores para tomar conta dos estados. Então, ele tira o governador, põe um interventor que é de confiança dele, que apoia ele, ok? Então, o Getúlio Vargas vai colocar esses interventores nos estados, ok? 2 anos, então, após assumir o cargo, né, em 1932, a galera começou a observar que o Getúlio Vargas não estava dando caras de que ia sair do governo tão cedo. Então a galera falou, pô, Getúlio, tu falou, cara, que o seu governo era provisório, era rapidão, ia durar pouco. E agora, pô, já tem 2 anos que você tá no governo e parece que gostou, não quer sair mais. E aí, qual vai ser a do seu governo? Você vai sair? Você vai continuar? E aí uma galera vai começar a questionar e falar que o Getúlio Vargas o seu mandato, o seu governo era inconstitucional. Ele não havia sido eleito pelo povo. Então falar, cara, a gente vai tirar você do governo, Getúlio. Ou você sai, ou a gente vai te tirar do governo. E assim, nós vamos estudar a Revolução Constitucionalista de 32 na próxima aula. E aí, será que eles conseguiram tirar o Getúlio Vargas do poder? Conseguiram tirar o cara do poder ou não? A gente vai ver na próxima aula, tá bom, gente? Foi muito bom ter você comigo nessa aula sobre República Nova, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me manda a sua dúvida lá no WhatsApp. Eu vou deixar como atividade para casa. Vocês realizem, por favor, lá no seu caderno de atividades. Vamos lá? Caderno de atividades. Eu quero que você realize as atividades da página 11, beleza? Atividades da página 11
do seu caderno de atividades. E a gente volta aqui na próxima semana para falar mais sobre Getúlio Vargas e sobre República Nova, beleza? Então foi muito bom ter você comigo até aqui. Um abraço e tchau.